aos vossos corações neste culto. Amém? Glória a Deus. Nós lemos um texto bíblico que narra a história de Elias, o profeta Elias e o profeta Eliseu. E o texto, a partir do versículo 1, diz que quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Glória a Deus. Gilgal, Betel e Jericó eram centros religiosos ou centros de atividades proféticas que buscavam a liderança de Elias. Então, Elias e Eliseu, dentro desse contexto, os centros de atividades proféticas ficavam ali em Betel, Gilgal, Betel, Jericó, e Elias era o líder espiritual ali. Esses lugares, obviamente, segundo o contexto bíblico, mais tarde, esses lugares, após a morte ou a ausência de Elias e Eliseu, esses lugares se tornaram núcleos de idolatrias, conforme o texto de Oséias 4, 15, 9, 15, 12, 11 e Amós 4, 4, 5 e 5. Lugares em que a adoração a Deus se tornaram lugares de falsos ensinos e idolatrias. Então, observe que, enquanto existia Elias e Eliseu, ou enquanto existia a liderança espiritual de Elias, esses lugares eram centros de atividades proféticas. Deus atuava, Deus falava, Deus revelava, Deus se manifestava. Glória a Deus. Isso enfatiza a importância que há em um homem com uma vocação profética, com uma vocação divina, com uma chamada profética, uma chamada divina no meio de uma sociedade. Então a gente destaca aqui os principais centros de atividades proféticas, Gilgal, Betel e Jericó. Então, essa extensão aqui, obviamente, era o local onde Eliseu e Elias mais ficavam ali. E esses locais, enquanto existia a liderança espiritual de Elias, o grande profeta Elias, enquanto ele existia, havia atividades proféticas ali. Quando Elias e Eliseu morreram, é fato que as atividades proféticas foram diminuindo até deixar de existir as atividades proféticas, porque a vida ou as vidas daqueles profetas inspiravam outras pessoas, né? Existia uma grande inspiração, a vida daqueles homens trazia uma grande inspiração para aquela geração. Então nós observamos, segundo o contexto bíblico, que com a ausência desses homens de Deus, desses arautos de Deus, com a ausência deles, aqueles lugares que outrora eram centros de atividades proféticas, agora se tornaram, lugares de falsos ensinos e de idolatrias. Então, enquanto existiam os homens de Deus, aquele povo estava sendo alimentados pela palavra profética viva e eficaz da parte do Senhor. Após esses homens de Deus deixarem de existir, nós encontramos aqueles lugares passarem a viver em uma atmosfera espiritual totalmente diferente, de modo que esses locais se tornaram lugares ou centros de atividade de falsos ensinos e de idolatrias. Então veja o contraste que houve com a ausência daquele homem. Nós entendemos aqui no texto que a figura de um homem, de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, de um profeta do Senhor, alguém que tem uma vocação, uma chamada divina, ele tem uma influência no local onde ele reside. Existe uma influência espiritual de uma maneira incrível, né? Algumas pessoas não conseguem visualizar isso, não tem essa ótica divina. Obviamente que na época de Eliseu e de Elias também não tinham. Nós observamos que Elias e Eliseu, apesar de serem grandes exemplos e trouxeram ali para aquele povo grandes avivamento espiritual, nós observamos também que havia muitas pessoas que se opunham à vida deles e às atividades proféticas deles, né? Nós temos exemplo de Jezabel, que queria matar o profeta Elias. Nós temos exemplo daquele monte de pessoas, cerca de 40 mais ou menos, que zombavam
zombavam de Eliseu, a ponto de Eliseu amaldiçoá-los e sai as ursas de dentro do mato e mata cerca de 40 pessoas, né? Que eles estavam zombando. O Eliseu acabara de ver Elias num rodamoinho, um carro de fogo, cavalos de fogo sendo, e o profeta foi arrebatado, levado vivo para os céus. E a Bíblia diz que então a notícia se espalha, Eliseu, ele sai, de repente um monte de gente começa a zombar, sobe também, calvo, sobe tu, calvo, começa a zoar, como que pedindo para ele subir para o céu também, zoando com Eliseu. Então o propósito ali foi esse. Então observe que a vida desses homens trouxeram muita influência espiritual, religiosa para aquela geração, de modo que havia atividades proféticas enquanto eles existiam naquela localidade. Quando esses homens desaparecem, quando eles morrem, né, observe que o contexto social, o contexto espiritual, religioso daquela nação foi piorando cada vez mais, foi tomando um rumo muito complexo, de modo que agora as atividades eram de falsos ensinos e de idolatrias, as atividades religiosas. Então, observe que o versículo 1, ele destaca a necessidade de um sucessor espiritual. Um sucessor espiritual. Tomara que Deus sempre coloque à disposição sucessores espirituais, porque isso é muito importante para a vida da igreja, para o crescimento da igreja. Imagine se a igreja deixa de receber, por isso que o Senhor Jesus diz assim, orai para o Senhor da seara, para que mande mais ceifeiros para a sua seara. Porque a vida de um homem de Deus, de um homem que tem uma vocação divina, de uma mulher que tem uma vocação divina, com um coração voltado para servir a Deus, é de suma importância para a sociedade, para que a expansão do reino de Deus. Imagine se deixar de existir esses arautos de Deus. O caos social e espiritual que a sociedade não iria passar. Observe que quando nós avaliamos um país, né, onde se pode ministrar a palavra de Deus como o Brasil, e quando a gente coloca na balança um país, né, em contraste a isso, um país onde se é proibido pregar a palavra de Deus, o contraste, meus irmãos, é muito grande, né? A situação espiritual e social é muito diferente. Então observe a influência, a importância ou a necessidade de um sucessor espiritual. O versículo 1 do texto do segundo livro de Reis, do capítulo 2, versículo 1 diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal na companhia de Eliseu. Então veja bem, observe que Eliseu, o texto diz que Elias partiu de Gilgal, o centro religioso, o centro de atividades proféticas. Elias partiu de Gilgal e Eliseu estava na sua companhia. Eliseu não saía, não largava da companhia de Elias. Então o texto revela que o Senhor levaria Elias naquele dia. Deus iria levá-lo, né? Isso indica que teria alguém assumir o seu lugar. São duas coisas aqui para a gente iniciar aqui analisando, né? São duas coisas importantes aqui. Primeiro, o sucessor. A importância de um sucessor, né? Nós precisamos pedir muito a Deus que Ele envie sucessores para os homens de Deus que estão hoje em atividade profética, atividade ministerial. Os homens de Deus e as mulheres de Deus que estão em eminência fazendo a obra de Deus. Segunda coisa é o preparo do sucessor. São duas coisas, o sucessor e o preparo do sucessor. O preparo do sucessor, ele é de suma importância, porque de acordo com que você prepara um sucessor, isso vai refletir na geração seguinte. Então observe que se o sucessor for bem preparado, avalizado, testado, provado, aprovado, obviamente que os frutos serão para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, o sucessor é importante? Sim. O preparo do sucessor também é de suma importância. Eu posso dizer que isso é na mesma ênfase, né? Nós precisamos orar a Deus para que o Senhor desperte homens e mulheres no naipe de Eliseu, porque Eliseu,
ele tinha fé em Deus, ele via em Elias um homem de Deus, alguém com uma chamada de Deus. E Elias inspirava a vida de Eliseu, de modo que Elias preparou Eliseu de tal modo que Eliseu demonstrava um empenho muito grande, muito forte para com o ministério de Elias, para com a vida de Elias. Muitas vezes nós nos comportamos como que se fôssemos insubstituíveis e de maneira que passamos a vida inteira sem preparar um substituto. Você já parou para pensar quem é que vai substituir você? Porque veja bem, o ministério de Elias foi incrível, não há o que se contestar. Né? Grandes coisas Deus fez através daquele profeta, o grande profeta Elias. Foi incrível o ministério do profeta Elias. Mas espera aí, foi incrível, mas chegou o fim. Isso significa que tudo tem um tempo. Um dia vai chegar o fim. Então observe que um dia o meu ministério vai acabar. Um dia o nosso ministério vai acabar. Aí eu pergunto para você, quem é que vai ser o seu sucessor? Ou quem você está preparando para ser o seu sucessor? Será que nós estamos nos preocupando em preparar alguém para nos suceder? Porque eu e você não somos insubstituíveis. Deus está contando conosco, como ele contou com Elias, para que possamos ser um homem de Deus, uma mulher de Deus e fazer coisas grandes diante da presença de Deus, agindo com fé, com determinação, com muito empenho na palavra de Deus. Agora observe uma coisa, é que nós precisamos destacar em nossa vida, em nosso ministério, a preocupação de preparar pessoas. Então observe que existem algumas pessoas que ao invés de preparar pessoas, eles se acham insubstituíveis. Meu irmão, preste atenção, olhe bem para você. Daqui a pouco você vai deixar de existir. Daqui a pouco o seu ministério chegará ao fim. Elias era novo, Elias não era velho. Elias, olhando visivelmente, analisando, Elias, ele era jovem, estava com todo vigor, mas aprove Deus levá-lo vivo para o céu, encerrar o ministério dele na terra. Então observe que nós estamos adquirindo de Deus todos os dias tempo, possibilidades, recursos, mas eu quero que você entenda uma coisa. Será que nós estamos preparando sucessores para o reino de Deus ou nós estamos apenas preocupados em preparar para nós mesmos, né? E porque às vezes nós nos empenhamos mais em preparar algo para a nossa vida social, né? E aí, quando a gente morre, os herdeiros vai e assume, de qualquer maneira vão assumir, mas e com a vida espiritual? Qual é a ênfase que você está dando com relação à sua vida ministerial? Porque tem muitas pessoas que têm possibilidade de ensinar outras, tem muitas pessoas que têm para dar para outras, mas elas não se disponibilizam em fazer isso. Então, meu irmão, olhe para você. Você é alguém que Deus deu para você. Existem pessoas que recebeu 1, outro 2, outro 3, outro 5. Deus deu para cada um dom. E para muitas pessoas, Deus deu muitos dons e muitas capacidades. E nós precisamos pegar isso que Deus nos deu e repartir isso, preparar outras pessoas. Eu não posso perder a oportunidade de que Deus me der, de poder me aproximar de alguém e depositar nesse alguém algo que possa sair de mim e possa influenciar esse alguém. Presta atenção, eu não posso perder a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, acorda, crente, desperta diante de Deus, porque nós estamos aqui proporcionando para vocês um culto online, ministrando uma palavra poderosa de Deus que eu passei horas e horas estudando, buscando, ou anos estudando, buscando para entender, aprender, para poder repartir com todos quanto eu posso fazer isso. Nós precisamos
exercitar a nossa mordomia cristã, nós precisamos exercitar o nosso ministério a ponto de poder retribuir para as pessoas ou distribuir para as pessoas aquilo que nós recebemos de Deus. Então observe que Elias tinha um ministério poderoso, porém Elias não ficou para si. A Bíblia diz que quando ele vai para Gilgal, Eliseu está junto dele. Elias sempre esteve, pelo menos por 10 anos, Eliseu esteve caminhando junto com Elias, vendo Elias, analisando Elias, aprendendo de Elias. A vida de Elias era um livro aberto para Eliseu. Talvez isso seja o grande problema. A nossa vida, como homem de Deus, como mulher de Deus, deve ser um livro aberto. Não deve ser aquela coisa com segredos. Eu não estou falando daquelas coisas particulares que você tem com Deus. Você na sua particularidade. Não, mas eu estou falando da sua vida ser um livro que as pessoas possam olhar e ler e glorificar a Deus pela sua vida. Assim era Elias. A vida de Elias era um livro aberto para que todos pudessem ler e glorificar o nome do Senhor Jesus. Eliseu estava o tempo todo ali, olhando, observando. Não só Eliseu, o texto fala os discípulos dos profetas. Discípulo é aprendiz, ou seja, os aprendizes de profeta. Então o texto ali, de 2 Reis, traz à tona ali várias pessoas, centenas de pessoas, discípulos dos profetas, homens que estavam ali aprendendo, homens que estavam ali ao redor de Elias, observando a vida daquele homem de Deus, observando a vida daquele profeta. Era uma inspiração. Elias era uma inspiração para aqueles homens. De tal maneira era a inspiração de Elias. De tal maneira Elias transmitia o poder e a essência de Deus na vida dele, que os demais, os seus discípulos, os seus aprendizes ali, eles queriam copiar, eles queriam ser igual, eles queriam receber. Nós encontramos Eliseu nem era filho de Elias, mas ele quis o quê? Ele quis ser o sucessor de Elias. Observe que quando o texto diz assim, que Elias fala assim, Elias pergunta para Eliseu: o que tu queres, Eliseu? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Imagine a cara de Elias quando observa. Não existe coisa melhor do que a pessoa olhar para você e ver que você é alguém que inspira. Você é uma pessoa inspiradora, inspirador, que alguém pode olhar para você e adorar e glorificar a Deus por sua vida e querer copiar você. Alguém que ficar, Eliseu queria que a vida dele fosse igual do seu mentor, do seu professor, porque Elias era o mentor de Eliseu. O que é um mentor? Mentor é aquele indivíduo experiente, que guia, que dá conselhos a outra pessoa. Mentor é um indivíduo que direciona, que desenvolve, que produz projetos e ideias e ensina outras pessoas. Então, Elias não era apenas um profeta. Ele era um mentor, ele era um professor, ele era um ensinador incrível. E a vida dele falava de uma maneira poderosa e grandiosa, que aqueles jovens, aqueles seguidores, aqueles discípulos, aqueles aprendizes estavam ali olhando, balbuciando, vendo Deus usar, operar na vida de Elias. Glórias ao nome do Senhor. Imagine a cara de Eliseu, quando o texto diz que Elias caminhando com ele, a Bíblia diz que Elias saiu de Gilgal e Eliseu foi atrás dele. Quando chega em Betel, a Bíblia diz que Elias diz para ele assim: olha, Eliseu, tu fica aqui porque o Senhor me manda ir para Jericó. Eliseu diz assim: não, eu não vou te largar, eu quero ficar contigo, porque eu sei que o Senhor já revelou algo misterioso que vai acontecer, e eu quero ficar do teu lado, Elias. Eu vou ficar contigo, não vou te largar. Oh glória, aleluia. E a Bíblia diz que Elias vai então para Jericó. Chegando em Jericó, a Bíblia diz que Elias, novamente, chegando lá, aqueles discípulos, aprendizes, diz assim: Eliseu, você sabe, o Senhor revelou não só para Eliseu, mas ele revelou para várias pessoas o que ele ia fazer com Elias. É interessante isso aqui. É interessante que Deus compartilha para os discípulos dos profetas o que ele ia fazer com Elias. Queria levar Elias naquele dia. É muito interessante isso daqui, que Deus
Deus não revela apenas para Elias, mas Deus deixa todo mundo de antena ligada, ô glória. Deus deixa, Elias sai de Gilgal, vai para Betel, sai de Betel, vai para Jericó, sai de Jericó, vai para o Jordão, e a Bíblia diz que cada lugar que ele chegava com Eliseu, no encalço dele, a Bíblia diz que lá os aprendizes, os discípulos dos profetas, falavam assim: Eliseu, tu sabe que o Senhor hoje vai levar Elias, o teu Senhor? Eliseu dizia: fica quieto, porque eu já sei, e eu estou esperando, estou na companhia dele, eu quero ver Deus fazer alguma coisa na vida dele. Observe que Deus monta o cenário espiritual, aleluia. Observe que Deus atrai, aleluia. Atrai porque a vida de Elias influenciava. E Deus sabia que a vida de Elias influenciava. E porque Deus sabia que a vida de Elias influenciava, ele direcionava pessoas ali ao redor, o ambiente onde Elias habitava. Ele influenciava as pessoas para que as pessoas olhassem para aquele homem de Deus, aleluia, para que as pessoas tivessem aquele homem de Deus em estima. Ei, bendito seja o nome do Senhor. Tenha em estima aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus que o Senhor colocou no seu foco, no seu campo de visão, para que você entenda que dali vai sair algo de Deus para você, dali vai sair algo de Deus para abençoar a tua vida, dali vai sair algo poderoso de Deus sobre você, e você poderá usufruir de coisas poderosas. É interessante que Eliseu, sabendo dessa revelação, Eliseu diz: eu vou ficar perto desse homem de Deus, de maneira que até que o Senhor me dê algo. A ambição espiritual de Eliseu é tão gigantesca que Elias fica surpreso, né? Eu entendo que Elias, ele fica tão surpreso quando Eliseu diz para ele assim: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Eu entendo que Elias olhou para Eliseu e disse assim: Senhor, pode me levar porque o sucessor já está aí, o Senhor vai usar ele poderosamente. Elias não disse isso, o texto não revela, mas eu entendo que Elias ali se alegra, porque a vida dele foi uma influência. Ei, olhe para você, nós somos influenciadores nessa geração. Deus não escolheu a mim e a você por nada, do nada, meu irmão. Ele nos colocou como influenciadores nessa geração. Através da minha vida, através da sua vida, Deus vai impactar essa geração. Nós temos que usar os recursos, as possibilidades que o Senhor tem nos dado para poder influenciar as pessoas. As pessoas precisam olhar para mim, para você, como homens, grandes homens de Deus, que fazem menção da palavra e fazem a obra de Deus com eficácia, com verdade, com sinceridade. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. De repente você deve estar falando: pastor, mas tem gente que faz errado. Meu irmão, vamos ficar com o lado bom. Elias foi um grande profeta do Senhor. Além dele, nós sabemos que existia, o texto fala dos 850 profetas de Baal, que faziam tudo errado, mas eu estou falando de Elias, o grande profeta do Senhor. O exemplo, eu estou falando de você, o exemplo para essa geração. Você é o Elias para essa geração. Eliseu é o que Deus está pedindo e exigindo de mim e de você. Deus está exigindo de mim e de você, através dessa mensagem, o Eliseu que eu e você temos o dever de produzir. Eu e você temos o dever, a responsabilidade diante de Deus de produzir o Eliseu, o aprendiz, o sucessor espiritual. Porque o meu ministério um dia vai acabar, o seu ministério um dia vai acabar, e Deus está perguntando para mim e para você: aonde está o Eliseu? Eu quero que você comece a refletir aí na sua vida, em nome de Jesus. Aonde está o Eliseu? Será que ele está aí perto de você, sentindo prazer de caminhar com você, sentindo prazer de estar com você, se sentindo honrado de poder estar sobre a sua companhia? Ou aleluia, o seu Eliseu já desapareceu de perto de você porque você deu mancada? Será que o seu Eliseu desapareceu de perto de você porque você não tem dado um bom testemunho cristão? Ou a sua vida é uma influência, uma boa influência para a honra e para a glória do nome do Senhor? E tem muitos Eliseu ao redor, te inspirando, buscando inspiração em você, procurando você, tentando te ouvir,
tentando ouvir você ministrar, você falar alguma coisa? Será que existe Eliseu? Aleluia, na tua vida, Deus está perguntando para mim e para você, aonde está o Eliseu da tua vida? Porque eu e você somos influenciadores. Agora veja bem, a influência para o mal é muito mais suscetível do que a influência para o bem. E nós observamos que o ministério de Elias, a vida de Elias foi uma vida de abnegação, uma vida de renúncia, uma vida de busca constante ao Senhor. Então um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é um influenciador para a glória do Senhor, ele precisa viver uma vida de abnegação, uma vida de renúncia, uma vida de consagração, de busca constante ao Senhor, para que você sempre esteja cheio de Deus, para poder dar, para poder agir, para poder fazer a obra do Senhor de uma maneira gloriosa. Aleluia! Bendito seja o nome poderoso do Senhor Jesus. É mais quem quer influenciar outras áreas, outras esferas da sociedade. Menos são as pessoas que querem influenciar as esferas espirituais para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer você parar e pensar a necessidade de um sucessor espiritual, a necessidade de um mentor espiritual. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É tão interessante quando nós analisamos o relacionamento, o respeito e a reverência que Eliseu tinha de Elias, o grande profeta. O respeito e a reverência que Eliseu tinha daquele homem de Deus. É tão interessante que Eliseu não era filho de Elias. Quando ele diz assim, eu quero herdar de ti, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Ele fala, né, obviamente que por fé, ele fala como que se ele fosse herdeiro, né? Na linguagem da sua época, o herdeiro principal da família herdava a porção dobrada da herança do pai. Então, o que é que Eliseu está fazendo? Eliseu está dizendo para Elias, você é meu pai. Você é a minha inspiração e eu quero a porção dobrada porque eu tenho direito como filho. Olha que coisa linda. Ô glória, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Isso é espiritual, meu irmão, isso é profundo. Aleluia. Eu quero que você pare e pense, será que você está produzindo Eliseu? Ou cadê o seu Eliseu? Às vezes o nosso Eliseu está tão perto de nós e a gente não se dá conta e não consegue influenciá-lo. Às vezes o nosso Eliseu é o nosso filho, o nosso parente mais próximo, o nosso filho ou a nossa filha, o nosso enteado ou enteada, a nossa esposa, o nosso, sei lá, às vezes o nosso Eliseu está pertinho. E o que é que a gente faz? Expulsa ele para longe. Às vezes o nosso Eliseu, ele está ali do lado, mas ele quer estar longe de nós. Eu quero que você desperte com essa palavra, porque o Eliseu está perto de você. E você precisa ser alguém que influencie para a glória do Senhor. Eu preciso ser um influenciador para a glória do Senhor Jesus. Eu não estou falando daquela questão de você agradar todo mundo, meu irmão, porque é impossível se agradar todo mundo, mas seja uma inspiração, como diz o texto bíblico em Romanos capítulo 14, se possível for, tenhais paz com todos os homens, glórias ao nome do Senhor Jesus. Então quando o texto diz, se possível for, tenhais paz com todos os homens, eu preciso fazer o meu esforço, ponto final. Se não dá, alguns casos não dá, deixa o camarada para lá, mas demonstre para o seu Eliseu, o seu sucessor espiritual, que você é uma inspiração para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Observe que o texto bíblico, ele continua no versículo de número 12, dizendo assim, e vendo Eliseu clamou, meu pai, olha isso, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E agora, a grande responsabilidade do profeta Eliseu. Elias é tomado por Deus numa cena, uma das cenas mais incríveis da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que caminhavam os dois
conversando um com o outro nas margens do Rio Jordão. Aleluia. E a Bíblia diz que de repente uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, um redemoinho separou ambos. E no rodamoinho, naquele carro de fogo, com cavalos de fogo, o profeta foi tomado vivo e subiu aos céus, desapareceu com aquele carro de fogo e aquela carruagem de fogo. E Eliseu fica ali, quem sabe, jogado pelo redemoinho. E a Bíblia diz que Elias lança a sua capa pela segunda vez sobre a vida do profeta Eliseu. E agora Elias, quando lança a capa sobre Eliseu, Elias está dizendo assim: olha, Eliseu, tudo que eu tinha para te ensinar, eu te ensinei, agora se vira. Agora é você e Deus. Eu acredito, meu irmão, eu tenho convicções, que quando Elias olha para Eliseu e diz para ele assim: o que tu queres, Eliseu, que eu te faça? E quando Eliseu olha para Elias e diz para ele assim: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Eu acho que aquilo era tudo que Elias precisava ouvir, porque o final do ministério dele havia chegado. Elias precisava ouvir se ele realmente... Isso é uma confirmação, uma exaltação ao ministério de Elias. Isso é um reconhecimento da reputação, a importância do ministério do profeta Elias. Isso é um reconhecimento, a importância, a reputação, é exaltar a reputação de um ministério, de alguém que foi poderosamente usado por Deus. Como nós perdemos a reverência, quantos homens de Deus grandemente usados por Deus, que não se tem mais a honra e a reputação colocada em pauta. É muito pelo contrário, as pessoas conseguem falar mal, conseguem colocar de uma maneira que eu tenho até medo de colocar. Porque Deus é quem escolhe, Deus é quem exalta, Deus é quem capacita e Deus é quem guia essas pessoas. Se é Deus que está guiando essas pessoas, conduzindo essas pessoas, quem sou eu para ser uma pedra de tropeço nessas pessoas? Amém. Então presta bem atenção, nós somos pequenos, pequeninos. Então ali o texto revela a reputação, o reconhecimento e a importância do ministério de Elias. Aleluia, através da vida de Eliseu. Toda a vida de Eliseu foi influenciada, até mesmo moldada pelo mentor espiritual que era Elias. Glória a Deus. A necessidade do tributo à reputação, nós observamos quando Eliseu diz: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Essa expressão, meu pai, isso traz uma, fala da reputação, né? O tributo ao ministério de Elias. Elias era realmente um mentor, era um professor, era um pai, era alguém inspirador na vida de Elias. Então, Eliseu está reconhecendo todas essas qualidades que aquele homem de Deus tinha. Eliseu não teve como visualizar Elias morto em um caixão, porque a Bíblia diz que Deus tomou Elias para si em um rodamoinho, num carro de fogo e cavalos de fogo. Não teve velório. Elias desapareceu nos céus. Deus tomou Elias vivo. Aleluia. E Eliseu então fica ali tributando ao seu mestre, ao seu mentor, honras e glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Observe que nós observamos no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos 19 a 21, quando Elias chama Eliseu. É tão interessante que o texto diz que quando Elias chama Eliseu, Elias vai passando e Eliseu olha para Elias. A Bíblia diz que Elias pega a sua capa e lança pela primeira vez sobre Eliseu. Elias pega a sua capa e lança sobre Eliseu. A Bíblia diz que a partir daí Eliseu decide seguir Elias. Não, homem de Deus, eu vou te seguir. Aleluia. E a Bíblia diz que Eliseu tomava conta de algumas juntas de boi com carros de boi. E a Bíblia diz que para provar que ele realmente havia... Elias, eu acredito que Elias pediu uma prova para Eliseu ali. Porque o sucessor espiritual, ele precisa ter qualidades, ele precisa ver qualidade, ele precisa também provar que tem qualidade. Aleluia. Eliseu provou o tempo todo no seu ministério que ele queria
que ele aceitava, que ele tinha interesse, que ele queria viver profeticamente a vida de Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu pega o carro, a carruagem de madeira, que ele estava ali com os animais, e a Bíblia diz que ele pega aquela carruagem de madeira, quebra aquela carruagem, faz fogo com aquela madeira e assa os animais ali, como dizendo assim, olha, eu nunca mais vou trabalhar aqui, eu vou seguir o Senhor, homem de Deus, aleluia, porque eu estou vendo, porque eu estou assumindo, aleluia, assumindo isso. Então observe que Eliseu, desde de 1 Reis, capítulo 19, nós observamos que a ação de homenagear um homem e reconhecer o seu professor, o seu mentor, sempre fluiu na vida de Eliseu. Então observe que Elias, ele depositou uma confiança tal em Eliseu, a ponto de prepará-lo para suceder o seu ministério. É tão interessante que nós observamos que a nossa preocupação hoje deve ser será que haverá alguém para prestar tributo a nós quando partirmos para a eternidade? Então aquela cena intrigante, incrível, né, de Elias sendo levado numa carruagem de fogo e cavalos de fogo. Eliseu ali se prostra diante de Deus. A Bíblia diz que nunca mais ele viu Elias. E ele se prostra diante de Deus e começa a dizer, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Uma expressão gerando tributo a Elias, o profeta, reconhecendo, e a Deus que o chamou e o vocacionou. É tão interessante, será que vai ter alguém prestando homenagens a Deus quando você e eu estivermos em um caixão? Será que vai ter alguém ao redor ali do nosso caixão, tributando a Deus honra e glória por sua vida aqui na terra? Ou as pessoas vão sentir vergonha de você? Porque eu já participei, já fiz vários velórios, já ministrei muitos velórios. E às vezes nós observamos que algumas pessoas que partem para a eternidade é uma tremenda vergonha para Deus, para o reino de Deus e para os seus familiares. Que o mundo queria se livrar dela mesmo ou dele. Mas aqui nós observamos alguém, aleluia, no final do seu ministério, encerrando o seu ministério de uma maneira gloriosa, ou glória. Deus presente, manifestando poderosamente, o sucessor ali presente, extremamente preparado, escolhido, preparado, ensinado por Deus. E nós observamos que existe a necessidade do triunfo do sucessor. Não adianta nós termos um sucessor que não venha triunfar no seu ministério. Se o sucessor não triunfar no ministério, significa que você falhou. Se o seu sucessor não for bem no seu ministério, significa que você falhou. Às vezes nós culpamos as pessoas e às vezes a culpa está em nós mesmos, que não fizemos direito. Não agimos como deveria ter agido. Então observe os versículos 12 a 15, eu vou ler. E vendo Eliseu, clamou. Clamar é diferente. Ele fez uma cena ali, porque ele havia perdido o seu mestre. De alguma maneira Elias desapareceu, ele não ia estar mais. Então ele clama, ele chora, ele pede, ele grita ali, conversando com Deus, adorando a Deus, tributando o ministério e a glória do Pai. Então ele diz assim, versículos 12 a 15. E vendo Eliseu, clamou, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, veja isso, tomando as suas vestes, rasgou-o em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, tocou nas águas e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e para o outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Olha que coisa incrível aqui.
observamos que quando Eliseu vai para o Jordão junto com o profeta Elias, a Bíblia diz que Elias pega a capa dele, dobra a capa, olha o gesto, dobra a capa, toca no rio Jordão. A Bíblia diz que o rio abre. E Elias e Eliseu passa a pé, a seco. As águas fazem o caminho e o profeta Elias, junto com Eliseu, passa. Do outro lado do Jordão acontece o arrebatamento de Elias. Quando a Bíblia diz que quando Elias é levado no redemoinho, Elias deixa a capa cair para Eliseu. Eliseu pega a capa, tributando a Deus glória, aleluia, porque tudo tem que ser feito com muita reverência e santidade. Aleluia. A Bíblia diz que Eliseu pega a capa de Elias, a mesma capa. Eliseu vai até o Jordão e novamente ele comete o mesmo gesto do seu mentor. Eliseu toca no rio Jordão a capa de Elias e ele clama, Deus de Elias. Oh, aleluia. Sabe o que é que acontece ali? A aprovação de Deus ao sucessor de Elias. Oh, glória. Deus estava aprovando o ministério de Eliseu. De tal maneira que Deus usou Eliseu, tão somente como ele usou Elias. Aleluia. Eliseu fez coisas gloriosas. Aleluia. O ministério de Eliseu foi glorioso. Naquele dia, Deus aprovou o ministério de Eliseu, e a Bíblia diz que as águas do Jordão abriram novamente e Eliseu passa, e a Bíblia diz que os filhos dos profetas, que estava todo mundo atento, ei, todo mundo está atento aí do outro lado olhando para você, vendo o que você vai fazer, vendo como Deus vai te usar ou não vai te usar, vendo se Deus vai aprovar o teu ministério ou não vai aprovar o teu ministério. Eu quero que você creia, eu quero que você com ímpeto, eu quero que você tome a unção que você recebeu de Deus e faça a obra de Deus com fé. Aleluia, porque aquela plateia dos filhos, dos discípulos, dos profetas, a plateia dos aprendizes, eles estavam de longe olhando, e a Bíblia diz que eles viram, quando Deus aprova o ministério de Eliseu, e as águas se abrem, eles tão somente correm até Eliseu, e a Bíblia diz que eles se dobram, eles se ajoelham, diante de Eliseu não, diante da aprovação do Todo-Poderoso. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ali não é render honras e glória ao homem, não. A Bíblia diz que eles se dobram diante de Deus, reconhecendo a escolha soberana de Deus. É Deus que escolhe, é Ele que faz, é Ele que capacita. Bendito seja o nome do Senhor. Então os milagres vêm da parte dEle. Nenhum homem é capaz de operar milagre, mas Deus pode operar o milagre através da vida do homem, através da vida da mulher. É Deus que opera o milagre. O homem ou a mulher, o sucessor ou o mentor são apenas um canal, de bênção para que as pessoas possam receber da parte de Deus. Aleluia. Entenda uma coisa, Deus ali confirma o ministério de Eliseu como sucessor de Elias. Deus ali consagra Eliseu. É Deus que consagra, oh glória. É Deus que consagra. Não é uma carteirinha, não. É Deus que consagra. Não é uma carteirinha com um título de alguém, porque alguém que se julga dono da patente do reino que deu a carteirinha, não. Aqui é o próprio Deus, o próprio Senhor, o próprio Senhor aprovando o ministério de Eliseu. Aleluia. A Bíblia diz que Eliseu pega a capa de Elias, toca no Jordão, clama pelo Senhor, porque aquele que é sucessor, aquele que é profeta, aquele que é chamado, aquele que é vocacionado, ele tem ligação com Deus. Aleluia. Ele tem ligação com aquele que está em cima, ele tem ligação com aquele que está do alto. E Eliseu sabia disso. A Bíblia diz que Eliseu, aleluia, que se conecta com os céus, dizendo Deus de Elias, aleluia. Ele pediu a porção dobrada e agora ele está recobrando, pedindo para Deus, Senhor, eu
pedir a porção dobrada. Ele está dizendo para Deus, faz de novo, aleluia. Olha, presta bem atenção, Deus está fazendo de novo na vida de muitas pessoas. Olha para você, olha para mim, os pregadores do passado já passaram, Deus já usou eles, agora Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a tua vida, mulher, Deus quer usar a tua vida, homem de Deus, Ele quer tomar em mim, a você, Ele vai revelar a palavra poderosamente, Ele vai abrir os céus, para você receber do alto e mandar para aqueles que estão ao teu redor, receber da unção, receber da glória, receber ensinamentos, serem influenciados para a honra e para a glória. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glória a A necessidade do tributo à reputação, não esqueça, nenhum sucessor vai suceder se não sabe respeitar o seu mentor. Aleluia. O grande ensinamento que nós temos aqui, Eliseu, para poder assumir o posto de sucessor de Elias, primeiro ele teve que reconhecer, respeitar e honrar o ministério do seu mentor, que era Elias. Elias é Elias. Eliseu é Eliseu. Eu sou eu, você é você. Ninguém é igual a ninguém. Aleluia. Deus vai usar você de uma maneira, Deus vai me usar de uma maneira, de outra maneira, porque o Senhor tem um mistério a revelar na vida de cada um de nós. Quando você se dobrar para estudar a palavra, Deus vai revelar a palavra para você de uma maneira que ninguém ainda pregou, de uma maneira que ninguém ainda falou. Aleluia, porque você está sucedendo os pregadores, os profetas, os arautos de Deus. Pelo amor de Deus, nós temos que ler a vida dos santos do passado. Temos. É tão lindo quando você pega a vida dos santos, a galeria dos heróis da fé, e começamos a ler, a estudar, a analisar a vida deles. Isso é muito lindo, mas passou, a vida deles passou. Deus quer saber sobre mim e você hoje, se nós estamos tendo tal responsabilidade como eles estiveram. Deus quer saber, eu quero que você pare para pensar aí, Deus quer saber será que Deus está aprovando o nosso ministério diante dele? Glória a Jesus. Será que Deus aprovaria o nosso ministério como sucessor dos santos que viveram neste mundo representando Deus e o reino de Deus? Você já preocupou-se em procurar saber disso? Será que Deus está aprovando o nosso ministério como sucessor dos santos que viveram nessa terra e fizeram a obra? Dos santos que escreveram os hinos da harpa cristã? Dos santos Daniel Berg e Gunnar Wing, os grandes fundadores da Assembleia de Deus? Será que Deus está aprovando o nosso ministério como sucessores dos grandes ministérios que vieram, foram implantados e cresceram? Será que Deus está aprovando o nosso ministério como sucessor dos santos que viveram neste mundo representando o reino de Deus aqui na terra? Aleluia. Nada neste mundo é permanente. Temos um tempo, um propósito, um ministério a cumprir. Ei, olhe para mim, eu vou encerrar a mensagem. Nós temos um tempo, um propósito, um ministério a cumprir diante de Deus. Se você não parou para se preocupar, porque você está muito envolvido com a sua vida social, eu quero fazer você pensar. Deus nos escolheu. Deus estabeleceu um tempo, um propósito e um ministério através da minha vida e da sua vida. Cadê o seu Eliseu? Eu quero fazer você sair, levantar dessa poltrona que você está sentado aí, dessa cadeira, desse sofá, sei lá, aonde você estiver sentado. Eu quero que você levante desta cama, desse sofá, dessa poltrona, pensando, aonde está o seu Eliseu?
Porque nós temos um tempo, um propósito e um ministério a cumprir diante de Deus. E depois desse tempo que Deus nos dá, depois desse tempo cumprido, nós iremos ser substituídos e retribuídos conforme a qualidade do que fizemos para Deus, para nós e para os outros. A conclusão é essa aqui, meu irmão. Depois do tempo, nós estamos tendo o tempo hoje. Você está fazendo o quê? Se ao invés de estudar a Bíblia e orar, buscar a Deus, você está assistindo novela ou séries, série, coisa do inferno, série, né? Você começa a assistir um e vai, não acaba aquele trem, não acaba nunca, né? Eu nunca sou enjaulado por essas coisas do inferno, porque eu não dou atenção a isso. Então presta bem atenção aqui. Nós temos um tempo, Deus tem nos dado um tempo, um propósito e um ministério a cumprir diante de Deus. E depois desse tempo, que é pouco, porque Paulo diz que a nossa vida é como um vapor que passa, logo acaba. Compare a sua vida hoje com a eternidade, vai acabar rapidinho. E a Bíblia diz que nós temos um tempo, um propósito e um ministério a cumprir diante de Deus. E depois que esse tempo acabar, como o de Elias acabou, como o de Eliseu acabou, e nós encontramos, depois que esses homens de Deus morreram, nós encontramos o caos espiritual daquela sociedade. Será que você, quando o seu tempo acabar aqui na terra, como ficará aquela sociedade que você teve acesso a ela? Melhor ou pior depois da sua partida? Porque nós seremos substituídos um dia, nós seremos retribuídos, porque Deus paga, meu irmão, Deus paga tudo que você faz para Ele, Ele te retribui. Não há nada que nós não façamos para Deus e Ele não retribua para nós. Presta atenção, tem gente que vai, põe dinheiro na poupança, deposita aqui, ali, não sei o que, aposta, meu irmão, aposte em Deus. A melhor coisa que você tem a fazer é apostar em Deus, depositar em Deus. Deus vai retribuir para você tudo aquilo que você fez para Ele, porque os textos bíblicos diz, nós seremos substituídos, isso é fato. Um dia vai acabar. Nós seremos retribuídos por Deus, sim, porque Deus não deve nada a ninguém. Nenhum de vocês pode abrir a boca e dizer que Deus está devendo. Não, Deus não deve nada a ninguém. Aleluia. Urabasturiandá. Deus vai retribuir o tempo que você passou e achou que estava perdendo e não estava, nas madrugadas estudando a palavra, buscando a Deus, orando, visitando, aconselhando, tirando do seu tempo, tirando de si, para poder falar alguma coisa para alguém, visitar alguém, impor as mãos sobre alguém, orar sobre alguém, aleluia, Deus vai retribuir, é Deus que retribui. Aleluia. Não fique esperando alguém, um elogio de alguém, não espere um elogio de alguém. Deus vai retribuir para você tudo o que você fizer para a obra de Deus, Ele vai retribuir. Aleluia. Ele não vai dever nada até hoje, meu irmão. Deus nunca deveu e nunca deve nada para ninguém. Ele é o dono do ouro, da prata, dos ministérios, dos dons, dos mistérios. Aleluia. Ele é o dono da cidade santa, das ruas de ouro, de cristal. Aleluia. Da eternidade, do universo. Ele é Senhor. Ele não vai dever nada para você. Então presta bem atenção. Quando acabar esse tempo que você e eu estamos tendo, quando acabar esse tempo, quando acabar esse propósito, quando acabar o teu ministério, você vai ser substituído, você vai ser retribuído conforme a qualidade, conforme a qualidade do que você fez, do que nós fizemos para nós, para Deus e para os outros. Pense nisso, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique com essa palavra no seu coração. E que o Espírito do Senhor possa atuar na tua vida e abençoar a tua vida de uma maneira rica, de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. E se você quer depositar no nosso ministério,
Comunidade Cristã Esperança Eterna. Se você quer apostar no nosso ministério, apostar é numa linguagem figurada. Se você quer depositar confiança, se você quer abençoar o nosso ministério, nos procure. Amém? Nós estamos fazendo a obra de Deus com muita seriedade. Aleluia. E ninguém faz a obra sozinho. Algumas pessoas se incomodam, pastor, o senhor fica falando de pedindo ajuda para os irmãos, porque o templo está passando por reforma. Meu irmão, nós estamos, a Bíblia diz que nós temos que falar uns